Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que sempre gera muita polêmica, que é o dízimo. Eu anotei aqui as principais dúvidas que todo mundo tem a respeito do dízimo e eu vou responder aqui neste vídeo. São perguntas como: o dízimo é obrigatório? Eu tenho que dar todo o dízimo na minha igreja ou eu posso eu mesmo ajudar instituições de caridade, por exemplo? Se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado? O gafanhoto ele vai destruir tudo que é meu? Aonde é que fala sobre o dízimo no Novo Testamento? O que Jesus falou a respeito do dízimo? Então vale a pena você ficar comigo até o final, até mesmo para você ajudar outras pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo desse vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar uma mensagem nova aqui no canal, ok? Irmãos, vamos lá. Uma vez eu estava na igreja e vocês não acreditam no que eu ouvi de um pastor. O pastor disse que quem não desse o dízimo não ia para o céu. E como que ele embasou essa ideia dele? Ele citou uma passagem do livro de Malaquias que diz que o povo de Israel estava roubando de Deus porque eles não estavam dizimando. E ele então juntou com uma outra passagem do Novo Testamento que diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então ele disse que se você não dá o dízimo, você está roubando e os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Só que isso é uma heresia, porque ele pegou duas passagens fora do seu contexto original e ele trouxe para os dias de hoje. Com certeza muita gente ali ficou com medo e por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, o povo perece, o povo sofre. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muito lobo aí em pele de cordeiro, tem muita gente enganando as pessoas. E tem um outro caso também de uma irmã que me contou que a mãe dela estava muito doente e ela precisava urgentemente tomar um remédio, só que o dinheiro daquela filha estava separado para o dízimo. Então ela disse para sua mãe que não podia pegar aquele dinheiro porque era um dinheiro consagrado ao Senhor. E infelizmente a sua mãe passou muito mal. Graças a Deus ela foi socorrida a tempo, porque ela ficou muito tempo sem tomar aquele remédio e não podia. Então, irmãos, vocês percebem aí como as pessoas têm dificuldade em lidar com esse assunto. As dúvidas são muitas, irmãos. Eu já ouvi um caso também de um pastor que ele disse que quem não desse o dízimo não precisava nem voltar na igreja. Era primeiro para eles arrumarem aquele dinheiro e depois eles frequentarem aquela igreja. E quem me contou isso foi a minha avó. A minha avó ia numa igreja pentecostal, uma igreja muito conhecida no Brasil todo, e ela ficou assim muito triste porque ela não estava conseguindo juntar aquele dinheiro. Irmãos, eu fiquei muito triste com aquela situação e por causa disso eu senti de gravar esse vídeo para vocês. E eu sei que a questão do dízimo é uma questão muito delicada porque ela trata com o pecado da avareza. Tanto de pessoas avarentas que ficam ensinando coisas erradas para ganhar dinheiro em cima dos membros da igreja, tanto de pessoas avarentas que ficam procurando um pretexto para elas não contribuírem nada na igreja e não se sentirem culpadas por isso. Então esse vídeo é para todos nós e eu vou começar a explicar agora. A palavra dízimo, ela começou lá em Gênesis, no capítulo 14, o versículo 18 ao 20, quando Abraão estava voltando de uma batalha e ele trouxe muitas riquezas junto com ele. Então ele se encontrou com o rei e sacerdote Melquisedeque, que abençoou a Abraão, e em seguida Abraão ele sentiu o desejo de dar o dízimo de tudo aquilo que ele tinha conquistado na batalha. Essa prática com certeza era muito comum na época de Abraão, e por isso Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, ele não dá muita explicação sobre de onde Abraão tirou essa ideia, já que Melquisedeque nem pediu isso para ele. E depois disso, nós vamos ver o dízimo aparecendo na época de Jacó. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo do seu irmão depois de tê-lo enganado. Ele então teve uma visão de Deus, dos anjos dos céus descendo aqui na terra, e ele então fez uma promessa ao Senhor de que se Deus o abençoasse a sua viagem e o prosperasse, Jacó daria o dízimo de tudo o que ele ganhasse. Se você ler essa passagem, você vai perceber que Jacó não fez isso porque era uma lei, mas sim porque ele entendia que era um princípio, que esse princípio do dízimo agradava ao Senhor. E o dízimo vai aparecer somente 500 anos depois desses acontecimentos, através da lei que foi criada para o povo de Israel. E olha que interessante, naquela época não existia dinheiro, e por isso os israelitas deveriam dar 10% das suas colheitas e dos animais que eles criavam para o tabernáculo, conforme está escrito em Levítico capítulo 27, o versículo 30.
Esse dízimo era usado para cuidar dos levitas, que ficavam totalmente por conta do trabalho no templo. Depois você lê na sua casa Números capítulo 18, o versículo 21. E além desse dízimo, os israelitas ainda teriam que dar o dízimo para financiar uma festa, uma celebração a Deus. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 14. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. E ainda tinha o dízimo que eles tinham que dar a cada 3 anos para cuidar dos levitas pobres, das viúvas, dos órfãos, dos refugiados. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 14, o versículo 28 e o 29, que diz assim: Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então olha que interessante, irmãos. Se vocês calcularem tudo isso, vocês vão ver que os israelitas tinham que dar o dízimo, que ficava em torno de 23,33% de tudo o que eles recebiam. Por isso que o dízimo no Antigo Testamento funcionava como um método de imposto para suprir as necessidades das pessoas e não apenas como uma regra religiosa. E é sempre nesse contexto, irmãos, que o dízimo vai aparecer na Bíblia a partir da lei. É como se fosse um imposto, um tributo que as pessoas de Israel tinham que pagar. E por isso que aquela passagem do Antigo Testamento, do livro de Malaquias, que diz que o povo de Israel estava roubando do Senhor porque não estavam dizimando, é porque os israelitas eles tinham a obrigação de suprir as necessidades dos levitas e sacerdotes que cuidavam do templo. Então, quando eles não davam o dízimo, eles estavam paralisando a obra de Deus, já que se eles não fizessem esse trabalho, ninguém mais podia fazer. Então, irmãos, o templo parava totalmente, as coisas de Deus eram abandonadas e o povo também parava de receber a instrução através desses homens de como viver uma vida com Deus. E, consequentemente, eles voltavam sua vida de pecado e eles colhiam as maldições. As coisas não davam certo e o próprio Deus diz que eles plantavam, mas parece que não viam a colheita. Eles juntavam dinheiro, mas pareciam que eles estavam colocando num saco furado. Então, nesse livro de Malaquias, capítulo 3, o versículo 8, que é muito usado por muitos pastores para colocar medo nas pessoas a respeito do dízimo, está falando sobre esse contexto e não sobre a nossa realidade dos dias de hoje, já que a gente nem tem instituição como antigamente. E é nesse contexto que Jesus também fala sobre o dízimo na única passagem do Novo Testamento sobre essa prática. Veja o que ele disse aos religiosos da sua época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Olha isso, irmãos. Para muitas pessoas, essa passagem é a prova clara de que todo mundo tem que dar o dízimo, já que Jesus está falando no Novo Testamento. Só que nós precisamos entender uma coisa muito importante que pouca gente sabe. Quando Cristo disse que aqueles homens deveriam obedecer à lei, é porque Jesus era um judeu. Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4, o versículo 4. E é por isso que Jesus viveu de acordo com a lei. Mas preste atenção no que ele disse em Mateus capítulo 5, o versículo 17 e o 18. Preste atenção. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, irmãos, Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida mesmo durante o seu ministério, porque se ele violasse a lei, então ele seria pecador como eu, como você, como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria a sua missão aqui na terra, que era libertar o homem do pecado. E realmente a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. O diabo queria que Jesus pecasse em um só ponto da lei, e assim ele seria pecador como qualquer um de nós. Mas Jesus, ele foi a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei. Ele foi circuncidado ao 8º dia,
ele foi apresentado na sinagoga, ele assumiu o seu sacerdócio aos 30 anos de idade e ele fez tudo o que a lei mandava. E você deve se lembrar daquela passagem em que Jesus ele curou os 10 leprosos. A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer, e quando esse homem voltou e adorou ao Senhor por esse milagre, Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote e apresentar a ele uma oferta que Moisés ordenou em Levítico 14. E hoje, será que quando alguém recebe uma cura, ela tem que se oferecer ao sacerdote e ela tem que apresentar a ele uma oferta por gratidão por esse milagre? É claro que não. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós entendermos que a nova aliança, ela começou não no nascimento de Jesus, mas a partir da sua morte. Eu vou deixar algumas passagens aqui para você ver de que isso é verdade. A nova aliança começou somente depois que Jesus morreu e ressuscitou, e assim Jesus, ele entregou o seu espírito, o véu se rasgou e aí começou uma nova etapa na humanidade, encerrando ali toda a ordenança de Moisés e sendo introduzido o evangelho da salvação através da ressurreição de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, até aqui eu já respondi algumas perguntas. Você não vai ser amaldiçoado se você não entregar o seu dízimo. Você também não tem a obrigação de dar o dízimo como se fosse um imposto para ajudar no tabernáculo ou no templo, porque isso já não faz parte mais da realidade da igreja. Primeiro porque se fosse assim, você não teria que dar somente 10%, mas você teria que dar uma média aí de 23% da sua renda. Eu acredito que isso vai ficar muito puxado para muita gente. E isso era para ajudar aquele sistema que funcionava no Antigo Testamento e que já não é a nossa realidade de hoje. Mas fique comigo até o final, porque eu vou esclarecer mais algumas coisas muito importantes e eu vou dar a minha opinião. Eu vou te mostrar como que eu faço em relação a este assunto. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que depois da ressurreição de Jesus, não existia uma ordem, nenhum versículo dizendo que você tem que dar o dízimo, que representa 10%, mas sim que você deve contribuir conforme você determinou no seu coração. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo disse. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Olha isso, irmãos. Os apóstolos entendiam que na nova aliança, os cristãos deveriam viver baseados na generosidade e não em uma obrigação, como se fosse um pagamento de imposto. Assim como Abraão, que quando deu dízimo para Melquisedeque, ele não fez por causa de uma lei ou de uma imposição, mas como forma de honrar e agradecer ao Senhor. Deus ama quem dá com alegria e não quem faz por obrigação ou com medo de ser amaldiçoado. Então o cristão verdadeiro, ele deve ser conhecido pelo seu amor, pela sua generosidade, pela sua fé, pela sua obediência, porque ele reconhece que Deus é o seu provedor e com isso ele tem o desejo de ajudar a obra de Deus, de ver o reino de Deus avançando, alcançando mais pessoas através do evangelismo e de ações sociais. E na igreja de Corinto, por exemplo, o apóstolo Paulo disse que os cristãos deveriam separar uma parte dos seus ganhos para ajudar a igreja. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha isso, irmãos. E repare bem no que ele disse, de acordo com a sua renda. Muitas pessoas, elas perguntam se a Bíblia fala sobre os 10% no Novo Testamento, mas como eu disse, a igreja não diz nada sobre isso. A igreja simplesmente incorporou os 10% do Antigo Testamento e colocou como o mínimo recomendado para o cristão ofertar. Eu mesmo, irmãos, eu fui muito abençoado quando eu comecei a dar o dízimo como uma forma de agradecer a Deus por suprir as minhas necessidades. Foi uma decisão que eu tomei junto com a minha esposa, me sinto muito bem com isso. Eu sei que muitas pessoas talvez possam criticar, mas eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de eu poder ajudar a obra de Deus com os meus 10%. E eu vejo isso também como uma forma de me disciplinar, porque durante uma época da minha vida eu tomei a decisão de não estabelecer um valor, uma porcentagem, mas eu percebi, irmãos, que eu acabava não ajudando muito, até mesmo porque eu ficava esperando surgir alguma oportunidade, alguém que precisasse de ajuda. Foi uma época que eu estava morando fora e eu não estava frequentando uma igreja. Então eu percebi que aquilo não foi bom para mim
E quando eu voltei a dar o dízimo, eu me senti muito bem e até hoje eu sou muito grato a Deus por poder ajudar, contribuir na obra de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado da avareza, nós não podemos ser egoístas e não podemos jamais deixar de contribuir. E como Paulo ensina, os cristãos não devem se sentir obrigados a dar sempre os 10%, mas sim de acordo com a sua renda. Às vezes significa dar mais do que a 10ª parte, às vezes significa dar menos se você não tem condições. Então cada um tem que orar, tem que pedir sabedoria para Deus para contribuir da melhor forma e sem ter aquele medo de ser amaldiçoado, de colher maldição, do devorador chegar na tua casa e roubar tudo que você tem. Então nós precisamos entender que essa é uma lei do Antigo Testamento e infelizmente, irmãos, eu sei que muitas pessoas não ajudam. Você pode ver na sua própria igreja, aqui na minha igreja também. Isso atrapalha demais o crescimento, o avanço do reino de Deus, até mesmo porque tudo precisa de dinheiro hoje, não é verdade? Até o apóstolo Paulo, ele pedia ofertas, ele pedia que o pessoal ajudasse, porque ele sabia que sem dinheiro fica muito mais difícil, né? E certa vez ele recebeu uma ajuda da igreja de Filipos e ele fez um elogio àquelas pessoas. Eu quero ler para você o que está escrito em Filipenses capítulo 4. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha isso, irmãos, olha que bênção. Paulo aqui está muito feliz porque ele recebeu as ofertas dos irmãos e ele disse que Deus iria suprir cada uma das necessidades dessas pessoas porque elas agradaram a Deus. É lógico que dar o dízimo e oferta não é garantia de que nada vai faltar para você, tá bom? Eu preciso falar isso porque tem muita gente que chega para mim e ela diz assim: pastor, eu dou dízimo, eu sou dizimista fiel, por que as coisas estão tão difíceis na minha vida? Por que eu estou sempre passando aperto com o dinheiro? Então, irmãos, nós precisamos entender que dízimo não é garantia de que as coisas vão bem na sua área financeira, tá bom? Nós precisamos ser bons administradores de tudo que Deus nos dá. Nós precisamos correr atrás do nosso sustento, porque o dinheiro não vai vir assim na sua mão. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte, ok? E agora eu vou responder algumas perguntas muito comuns que as pessoas me fazem. Esses dias, um amigo meu me perguntou o seguinte: pastor, eu não dei o dízimo no mês passado. E agora? Eu vou ter que dar o dízimo no mês seguinte ou neste mês, junto com aquele dízimo que ficou faltando? Então, irmãos, como eu disse, no Novo Testamento, a contribuição não é uma forma de imposto, mas sim um ato de amor, um ato de generosidade. Então, se no mês passado, por alguma razão, você não contribuiu, você não está devendo isso para ninguém. O importante é você não perder o hábito de contribuir, ok? Por exemplo, Paulo, ele não falou para os irmãos da igreja que se eles não dessem nada, eles estariam devendo para ele. Não, ele só elogiou aqueles irmãos quando ele os ajudaram. E uma outra pergunta que eu escuto muito das pessoas é aquela pergunta assim: pastor, eu tenho que dar tudo na igreja ou eu posso distribuir o meu dízimo conforme eu achar melhor? Meus irmãos, no Novo Testamento também não fala de um lugar específico que você tem que dar, assim como acontecia no Antigo Testamento. O que eu acho é que se você frequenta uma igreja, você tem que ajudar sim. Você está desfrutando daquele lugar, você está sentando numa cadeira que custou dinheiro, você está num lugar que tem água, tem luz para pagar, tem pessoas envolvidas naquela obra. Então, você tem que sim ajudar a sua igreja. A igreja também tem um salário do pastor que se dedica na obra. Muitas igrejas têm vários pastores, tem várias pessoas trabalhando diretamente na obra. Então, eu sou a favor sim de você ajudar na sua congregação, tá bom? Eu sei que talvez muitas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, mas lá na minha igreja as pessoas não ajudam, pastor. Eu já analisei, as pessoas não fazem ação social. Mas será que as pessoas também, a igreja, não está fazendo porque está faltando recurso? Talvez tem pouco recurso. Então é uma questão para você analisar, tá bom?
E em relação a você separar uma parte do seu dízimo para ajudar instituições ou as pessoas carentes, eu acho que não tem nada de mais, o que vale é a intenção do seu coração, assim como o apóstolo Paulo disse, que cada um deve dar conforme determinou em seu coração, tá ok? E outra pergunta que as pessoas me fazem é o seguinte: pastor, eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Meu irmão, se você assistiu até aqui, você viu que não existe um valor estipulado. Você vai determinar no seu coração como você quer contribuir a partir da sua realidade, conforme você sente alegria em participar da obra que Deus está fazendo. Então eu aconselho que você pague primeiramente os seus funcionários e todas as outras despesas da empresa, sendo que o lucro mesmo você vai ver que é bem menor do que você recebeu no total. E se você der o dízimo no total, você pode até se endividar. E tem pessoas que se derem 10, 15, 20% do que elas recebem, elas não vão ter problemas na área financeira. E deixa eu te falar uma coisa, infelizmente, a maioria das pessoas que fazem essas perguntas a respeito do dízimo, não é porque elas estão querendo dar 10%, mas é porque elas estão querendo dar menos. Elas estão querendo juntar mais dinheiro e nós precisamos também tomar cuidado com isso, porque a obra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós devemos priorizar as coisas do Senhor. Nós precisamos entender que quando nós estamos priorizando a Deus em todas as áreas, e isso também mexe com o nosso bolso, nós estamos sim agradando a Deus, porque Deus vê a atitude do nosso coração. Amém? As pessoas, infelizmente, estão sempre procurando uma forma de se justificar porque elas não estão ajudando em nada. E a gente tem que lembrar que na época dos discípulos, os primeiros capítulos de Atos, aquele pessoal dava tudo o que eles tinham às vezes. Eles vendiam propriedades, eles eram muito generosos e ninguém ficava ali preocupado em fazer conta, porque eles sentiam um desejo muito grande de participar de algo que era muito maior do que eles tinham. E Jesus disse que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, meu irmão, se você valoriza a obra de Deus e as pessoas que trabalham nela, pode ter certeza, você vai ser muito feliz. Deus vai suprir as suas necessidades, porque Deus honra aqueles que o honram. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Existe uma lei da generosidade e a Bíblia diz que o generoso, ele prosperará. O que dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, esse é um princípio que eu quis trazer aqui para vocês. Nós precisamos ter alegria. Eu creio que esse é o foco do Evangelho. Fazer tudo de coração para Deus. Tudo que a gente faz para as pessoas tem que ser como se fosse para o Senhor. Amém? Não se sinta pressionado, não deixe também ninguém te obrigar a fazer nada. Se você escolheu dar, se você escolheu contribuir, que isso seja de todo o coração. Simplesmente agradeça a Deus, porque Deus está te dando condições e isso, irmãos, é um privilégio. Amém? E só para a gente encerrar, algo muito importante. Todos os membros da igreja, eles têm o direito de saberem para onde estão sendo levados esses dízimos. Eu sei que a maioria das pessoas dizem assim: mas eu dou o dízimo e eu não quero saber o que é feito com ele. É verdade, irmãos. A igreja, ela sabe das necessidades mais do que os membros. Quem está na liderança sabe realmente quais são as maiores necessidades. Mas você pode se informar sim para onde está indo esse dízimo, tá bom? É preciso que haja transparência na administração das contas da igreja, porque nós somos cristãos e nós devemos ser honestos em tudo, principalmente nas coisas relacionadas a Deus. E além disso, quando existe transparência, os membros se sentem muito mais seguros e eles tendem a ajudar ainda mais. Amém? E eu quero te dar aqui um último conselho. Separe um valor todo mês. Sempre quando você receber qualquer dinheiro, separe um valor, porque isso vai te disciplinar. Se você ficar esperando surgir alguém que precisa de necessidades, você vai deixar de ajudar muito na obra de Deus. É lógico que o Senhor, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. Então crie o hábito de contribuir e você estará investindo em algo que vai gerar frutos para a vida eterna. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, espero que você tenha gostado, eu espero ter esclarecido as suas dúvidas e agora eu peço que você compartilhe. Envie para o maior número de pessoas que você conhece, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto e é importante nós sabermos o que a palavra de Deus diz sobre isso, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.